A graça e a paz, estamos mais uma noite buscando na presença do Senhor a oração diante do Pai. Hoje nós vamos falar sobre a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Ele diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Muitas pessoas que estão passando por momentos difíceis, ao buscar um conselho, na grande maioria das vezes, vai ouvir, precisa orar mais. E muitas vezes vem o desânimo, pois o tempo de oração acaba trazendo cansaço e nem sempre o resultado é imediato. Os discípulos chegam para Jesus e pedem para que Jesus os ensinasse a orar, porque eles também passavam pelas mesmas frustrações que muitas vezes nós passamos e viam Jesus tendo resultado nas suas orações. Então Jesus vai ensiná-los a orar. Em Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao 9, Jesus vai ensiná-los como devem fazer uma oração. E Jesus diz: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então Jesus, ele ensina os seus discípulos como orar. Versículo 9 ele diz: e vós orareis assim. Ele dá um ensinamento como deve ser a oração, como eles deveriam buscar. E Paulo, o apóstolo Paulo, ele envia carta aos Filipenses, também com exortações, que é encorajar, estimular, aconselhar. Ele está aconselhando como eles deveriam buscar a Deus. Os momentos de oração, como devemos buscar a Deus. Muitas pessoas desistem, sabem que precisa orar, sabem que precisa clamar ao Senhor, falar com o Senhor das suas necessidades, mas não tem o direcionamento, como se chegar a Deus. Vai se lamentando, vai criticando, vai murmurando, mas sempre nós devemos chegar a Deus por gratidão, sempre buscar a Deus gratos por tudo que Ele já tem feito a nós. Por isso Jesus ensina, olha, sempre se dirija ao Pai, Pai nosso que estás nos céus, reconhecendo a autoridade de Pai. Então Paulo está ensinando os Filipenses, e ele diz no versículo de número 6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Sempre dando graças a Deus, porque se você ficar inquieto, se irritar com a situação, na ansiedade e irritação, não consegue fazer as suas petições, não consegue falar com Deus. Sem se aperceber, sua oração se transforma em medo ou murmuração. Porque muitas vezes não alcançamos, não sabemos orar, não sabemos como falar com Deus. E vamos deixando a irritação tomar conta do nosso coração. Estamos irritados com uma situação e vamos ficando inquietos. Sua oração não terão o efeito desejado. Agora, como se começa a oração?
com ações de graça. Quando você começa a sua oração agradecendo, vai trazendo à memória quantas vezes Deus já te livrou e te abençoou. Quantas vezes Deus te livrou de situações piores do que essa que você está vivendo hoje. O inimigo vai perdendo força no seu intento. A fé, ela vem pelo ouvir e colocar em prática a palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não podemos começar uma oração sem fé, sem a certeza que Deus vai nos conceder, sem a certeza que Deus vai responder ou que Deus vai mudar a situação. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas vezes ficamos inquietos e não sabemos como se chegar a Deus. A irritação mantém uma esterilidade, porque não conseguimos vencer os problemas, porque a nossa irritação, ela traz a esterilidade. Ou me irritar, ficar ansioso por causa de alguma coisa. Tornai vossas necessidades conhecidas a Deus. Nós temos que trazer as nossas necessidades, fazer que as nossas necessidades sejam conhecidas de Deus. A artimanha do inimigo é sempre trazer a perturbação. Todos nós queremos vivenciar o que está no versículo 7 e no versículo 8. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Nessas coisas é que nós devemos pensar, no que é honesto, no que é bom, no que Deus pode nos conceder. Então, para alcançar a paz de Deus que excede, temos que conversar com Deus, sem irritação, mas trazendo a memória de como Deus tem nos guardado e de como Deus tem nos abençoado. Para alcançar, temos que praticar o versículo de número 6. Não ficais inquietos por coisa alguma. Mas é que você não sabe o problema que eu estou passando. O apóstolo Paulo está dizendo: não fiqueis inquietos por coisa alguma. Quando ficamos ansiosos, irritados, pensamos só em coisas negativas. Não vai dar certo. O apóstolo Paulo nos ensina a pensar sobre tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, justo, puro, amável e de boa fama. Então nós temos que ter bons pensamentos na hora da oração. Um pensamento que vamos conquistar. Um pensamento que Deus vai nos abençoar, que Deus vai nos proporcionar toda a bênção. Uma mulher que experimentou isso foi Ana. Ana, a palavra do Senhor diz que ela pedia um filho, ela ia ao templo, ela orava, e tinha uma pessoa que a irritava todas as vezes. E a irritação trazia a Ana a esterilidade. Ela não conseguia concretizar aquilo que ela mais queria, aquilo que ela mais sonhava. Ela pedia a Deus um filho, e a irritação a impedia de alcançar a bênção. Se chegando, o sacerdote Eli diz a ela: o que te irrita? Por que você está tão agitada? E ela conta a sua história, e ele diz: vai para casa, e o Deus de Israel vai te conceder aquilo que você está buscando. E diz que ela volta para a sua casa, e ela ali se deita com seu esposo, e ela vai conceber um filho. Ela sai daquela ansiedade e ela passa a confiar que o Deus de Israel iria proporcionar
tudo o que ela estava buscando. Então a oração não pode ser feita na irritação. A oração, a busca a Deus, tem que ser feita na certeza que Deus proverá. Não é muito falar. Jesus ensina que não é o muito falar. Não é ficar nas praças, não é ficar fazendo um evento, é falar com Deus. Falar no secreto com Deus. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Todos vão saber que Deus te abençoou, porque irão se aperceber das mudanças que estão acontecendo na tua vida. Então, a oração precisa ser feita com gratidão e com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando orar, ore buscando ao Senhor, mas buscando com sabedoria. Tira toda irritação. Vai perdoando as pessoas que estão sendo usadas pelo inimigo para te trazer perturbação. Quantas vezes o inimigo está usando pessoas ao nosso derredor para trazer perturbação, e nós oramos com ira, nós oramos irritados, como Ana fazia a sua oração irritada. Então, seja a vossa equidade, seja a vossa necessidade notória a todos os homens. Seja a vossa necessidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Onde está o Senhor? Está perto de nós. Não precisamos gritar, não precisamos fazer nenhum evento sobrenatural. Ele está perto. Ele está pronto a nos ouvir. Ele está pronto a atender às nossas necessidades. Não estejais inquietos por coisa alguma. Não estejais inquietos. A oração tem que ser confiando. Jesus orava e ele já agradecia na sua oração. Pai, eu te agradeço, porque sempre me ouves. Então Jesus já tinha certeza que a sua oração seria respondida. Assim nós devemos orar, agradecendo, sabendo que o Senhor dará a resposta, que o Senhor virá ao nosso socorro, que o Senhor nos atenderá, que os seus ouvidos estão atentos à oração, que os seus olhos estão voltados para nós. Então sempre ore, mas com confiança. Sempre confiando, o Senhor proverá. A situação que você está vivenciando, com certeza, o Senhor nesta madrugada dará resposta. A palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas pela manhã vem a alegria, pela manhã vem a resposta. Ainda que esteja chorando, a certeza que o amanhã trará alegria. Confie no Senhor, ore agradecendo, faça uma reflexão. Até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor tem nos amparado. Deus tem provido as bênçãos sobre nós e vai continuar nos guardando. Confie em Deus, o Senhor te dará respostas ainda nesta madrugada. Enquanto você dorme, o Senhor trabalha. Enquanto estamos dormindo, o Senhor está trabalhando. O Senhor estará agindo. O Senhor dará a resposta. Confie em Deus. Não esteja inquieto por coisa alguma. Há situações que nós pensamos, mas essa é demais, essa é difícil. Mas tenha no seu coração,
Nada é impossível para Deus. Feche os teus olhos. Agradeça a Deus, porque até aqui Ele tem te ajudado. Até aqui Ele tem te amparado. Até aqui Ele tem estado ao teu lado, Ele não vai te abandonar. E no momento que você trazer as suas petições para Ele, sem irritação, sem contenda, sem murmuração. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo: antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica e ação de graças. Ore, suplique ao Senhor, agradeça ao Senhor, porque Ele está no controle de todas as coisas. Mostre ao Senhor aquilo que você está precisando. Mostre ao Senhor aquilo que você está buscando. Aquilo que é impossível para você, mas é possível para Ele. Comece a tua oração agradecendo, porque o Senhor tem dado respostas. Então fale com Deus nessa noite, apresente nesse dia que você amanheceu, apresente as suas necessidades. Diga ao Senhor quais são as suas expectativas, o que você espera, o que você necessita, o que você deseja. Apresente ao Senhor. Senhor meu Pai, nos perdoe porque não sabemos orar. Não alcançamos muitas vezes, porque não sabemos como buscar em Ti. Mas pedimos que o Teu Espírito Santo, que geme por nós, que clama por nós, venha nos ensinar o caminho da oração. Senhor, tira dos nossos lábios a murmuração. Tire, Senhor, dos nossos lábios a irritação, a contenda, aquilo que não provém de Ti. Senhor, mas nos ensine a trazer diante de Ti as nossas petições. Senhor, essas são as minhas necessidades. Fale com o Senhor, apresente e diga que o Senhor fará tudo aquilo que lhe apraz, que aquilo que está no desejo do teu coração, o Senhor dará respostas. Senhor, entregamos a Ti há situações que nós não sabemos como resolver. Há momentos, Pai, que nos sentimos pequenos diante de tantas tribulações, mas Tu és o nosso socorro no momento certo. Tu és, Senhor, a nossa rocha, a nossa salvação. Senhor, Tu és o Deus a quem recorremos. Por isso, Senhor, ouça a oração do aflito e do necessitado. Senhor, Te agradecemos, porque sempre ouves as nossas orações. Te agradecemos, porque o Senhor sempre responde. Te damos graça por tudo que tem nos concedido, pela Tua bondade, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor. Amém. Uma boa noite. Amanhã virá a vitória, em nome de Jesus. Amém.